queridos alunos! Vamos dar continuidade à nossa unidade 3, nessa parte 2. Vamos lembrar então que quando estudamos lá em estática, nós vimos que era possível representar a força por suas componentes. O mesmo pode ser feito com as tensões. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos dar continuidade à parte 2 da unidade 3. Para isso, vamos considerar um sólido com uma certa configuração inicial. Esse sólido ele está submetido a ações externas, isso é, forças, de superfície ou forças de volume, e elas provocam uma mudança de configuração. A mudança de configuração é chamada de deformação sempre que houver um deslocamento relativo entre os pontos. Então, vamos imaginar que o sólido tenha sofrido um processo de deformação e ainda esteja contínuo. Nesse caso, é de se imaginar que existam esforços internos que mantenham a coesão entre as partes, impedindo, portanto, rupturas internas. Bom, até aqui está de acordo com tudo que a gente vem estudando nas últimas unidades, certo? Só queria salientar, que a intensidade desses esforços internos varia com o nível de deformação. Isto é, há uma relação direta entre eles. Porém, essa relação deve necessariamente envolver propriedades do material que constitui o corpo, de modo que um nível de deformação pode produzir esforços internos com intensidades diferentes em materiais diferentes. Isso vai ser tema de uma próxima unidade, mas já quero que vocês fiquem com isso em mente, tá certo? Considerando então que esse corpo está numa situação deformada e estaticamente equilibrada, isto é, a resultante das forças externas, sejam elas ativas ou reativas, é nula. Com o objetivo de visualizar essas forças internas, admitimos que o corpo seja seccionado por um plano imaginário. Como essas forças internas atuam ponto a ponto, e a sua distribuição na seção é, para um caso geral, variável e desconhecida, é interessante fazer sua caracterização formal, tomando-se uma pequena parte de A, uma pequena parte da área. Assim, vamos considerar que a área seccionada seja dividida em pequenas áreas. Vou chamar aí de uma área ΔA, definida em torno de um ponto O genérico. Nessa área ΔA, atua uma força ΔF, com valor igual ao valor da resultante das forças internas atuantes naquela área elementar. Dada a continuidade do meio, é válido imaginar um processo limite, onde ΔA possa diminuir tendendo para o ponto O, e assim ΔF tende a zero. Mas o quociente entre a força e a área tende a um valor finito, que é chamado de tensão. Então, a relação matemática que representa a tensão é mostrada aqui no cantinho. Eu chamei aí a tensão de ρ e ela é dada pelo limite de ΔA tendendo a zero do quociente ΔF sobre ΔA. Então, a força ΔF ela tem uma direção e um sentido. Estes são únicos para a força ΔF. Lembra lá em estática que nós trabalhávamos sempre com as componentes das forças? E isso facilitava muito o nosso trabalho? Então aqui nós vamos trabalhar também com as componentes de tensão. Para isso, vamos decompor essa força ΔF nas direções cartesianas, x, y e z. Teremos então componentes
ΔFx e ΔFy, tangentes à área, e uma componente ΔFz, normal à área. A partir disso, a gente consegue definir as componentes de tensão. Então, teremos uma tensão normal, que age perpendicular à área ΔA, e ela vai ser chamada de σZZ neste caso. E será obtida pela equação apresentada aqui. Então, vai ser obtida assim, σZZ igual limite de ΔA tendendo a zero do quociente ΔFZZ por ΔA. Teremos também componentes paralelas à área ΔA, que serão as tensões de cisalhamento. Estas vão ser chamadas pela letra tau e teremos tau Zx e tau Zy, obtidas de maneira análoga, como apresentado aqui nas equações. Então, vocês podem observar que existem dois índices. O primeiro índice, que aqui no caso é o índice Z, ele indica a direção da reta normal que especifica a orientação da área. Como em GA, né? A gente tinha para definir um plano a necessidade de um ponto e de um vetor. Então, a tensão está num plano cuja normal está alinhada com Z, neste caso. O segundo índice, ele indica a direção das tensões. Então, pode ser a direção X, Y ou Z. Imaginando agora, né, que se pudesse fazer novos cortes nesse nosso corpo, o que será que aconteceria, né? Imaginando-se no ponto O, o corpo seccionado por um outro plano, o vetor de tensão pode variar tanto de direção como de valores. Então, a gente diz que a tensão ela é função do ponto e do plano que passe por esse ponto, né? Lembrando que o plano é usualmente definido pelo seu versor normal. O que a gente costuma dizer? Que o estado de tensão num ponto fica conhecido se a gente puder determinar todas as componentes de tensão segundo qualquer plano que passe por ele, por esse ponto, certo? Bom, então vamos imaginar que esse corpo seja seccionado por planos paralelos ao eixo XZ e ao eixo YZ. Então, a gente pode, com isso, cortar um elemento cúbico de volume. A gente vai usar esse elemento cúbico de volume para representar o estado de tensão que atua em torno do ponto escolhido do corpo. Então, fazendo isso, ó, nessa figura, eu já coloquei aqui dois planos. Se eu fizer mais cortes, eu consigo tirar um elemento cúbico. Tirando esse elemento cúbico, eu vou poder utilizar ele para representar o nosso estado de tensão nesse ponto. Lembrando, então, que o estado de tensão em um ponto é caracterizado pelos três componentes de tensão que atuam em cada face do elemento. Então, é isso que a gente tem. Então, a gente tem um cubo com os componentes, três componentes de tensão atuando em cada face. Então, aqui são mostradas todas as componentes de tensão e a gente pode representar ela na forma de uma matriz, que é o nosso tensor de tensões. Bom, o que é importante? Conhecido o estado de tensão em um ponto, é possível determinar as componentes de tensão para qualquer plano que passe por esse ponto. Por isso que ele é interessante, que aí a gente vai poder encontrar o plano onde a gente tem as tensões máximas, que poderão ser utilizadas no projeto. Vale salientar que esses componentes de tensão descrevem o estado de tensão no ponto apenas para o elemento orientado ao longo dos eixos X, Y e Z. Se o corpo estivesse sido seccionado em um cubo em uma outra orientação, então o estado de tensão seria definido por um outro conjunto de componentes de tensão. Elas teriam outros valores, tá certo? Bom, um importante teorema que vai nos auxiliar bastante é o teorema de Cauchy.
O teorema de Cauchy apresenta relações importantes entre as componentes de tensão de cisalhamento. Então, vamos considerar uma das faces do cubo, como está apresentado aqui na figura. As forças normais e forças cortantes que atuam na face do cubo são obtidas multiplicando-se as componentes de tensão pelas correspondentes áreas de cada face, como está indicado também aqui na figura. Se nós aplicarmos as equações de equilíbrio, vamos ver o quê? Equação de equilíbrio de forças. As forças têm sentidos opostos, né? Então elas se cancelam, somatória de forças igual a zero. Agora vamos fazer somatória de momentos. Então, fazendo aí somatória de momentos em relação ao eixo X. Olha só o que a gente obtém. A gente fica com essa equação que está indicada aí e chegamos à conclusão que tal ZY é igual a tal YZ. Se o mesmo procedimento for feito agora para somatória de momento em relação ao eixo Y e ao eixo Z, eu chego em conclusões similares, que tal ZX é igual a tal XZ e também que tal XY é igual a tal YX. Por que isso é importante? Porque aí, ao invés da gente ter 18 componentes de tensões em um plano, a gente passa a ter apenas 6 delas. Então, o estado de tensão é caracterizado por apenas 6 componentes, como está apresentado aqui. Trata-se de um tensor simétrico. Notamos também que, em um determinado ponto, o cisalhamento não pode ocorrer em apenas um plano. Ele deve sempre existir, né, uma tensão de cisalhamento igual em outro plano perpendicular ao primeiro. Vamos falar agora de um caso especial, que é o estado plano de tensão. Bom, o equacionamento de problemas elásticos podem muitas vezes ser simplificado sem perdas sensíveis de representatividade, dependendo da geometria do corpo a ser analisado, bem como das condições de contorno aplicado. Então, a transformação de problemas tridimensionais em problemas bidimensionais dá origem aos ditos problemas planos. Então, a gente pode ter estados planos de tensão e estados planos de deformação. Nesta aula, vamos tratar sobre o estado plano de tensão. Então, trata-se de problemas cuja geometria apresente uma das dimensões muito menor que as demais, como é observado em vigas paredes, chapas finas e paredes. O carregamento, é considerado como composto por forças aplicadas de forma paralela ao plano formado pelas duas maiores dimensões do corpo, sendo ainda distribuída uniformemente ao longo da direção da menor dimensão, ou seja, da espessura. O estado de tensão em todos os pontos deste corpo pode ser representado pelas componentes de tensão σx, σy e tal xy, sendo as demais componentes nulas. Nos problemas planos de tensão, o estado de tensão toma a forma apresentada na figura mostrada aqui ao lado. Bom, aqui nessa última figura eu estou mostrando alguns exemplos de estados planos de tensão de acordo com as solicitações. Então, num caso de um eixo solicitado axialmente, de uma barra solicitada aí a um momento torsor e um caso de uma viga solicitada por uma força transversal a ela. Então, no caso das vigas, as componentes aí sigma y serão desconsideradas. Para finalizar o nosso vídeo, deixo aqui esse slide para vocês, onde eu estou mostrando os esforços seccionais, que são, então, resultante das tensões, das componentes de tensões que a gente viu até agora.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Então, com isso, nós finalizamos a nossa unidade 3 e espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida, entre em contato. Vou deixar aqui meu e-mail mais uma vez e nos vemos na próxima unidade. Tchau!